Debaixo das ruas de Paris, existe uma história que ficou escondida por séculos. Em antigas pedreiras, trabalhadores encontravam algo estranho entre as rochas. Ossos, fragmentos, vestígios de um passado pouco conhecido. Quando Georges Cuvier chegou à cidade em 1795, ouviu essas histórias. Começou então a comparar essas pedras que pareciam ossos e hoje conhecemos como fósseis e começou a perceber padrões, detalhes que revelam função e comportamento. Cuvier mostrou que o corpo não é feito de partes isoladas, mas de um sistema integrado, onde cada detalhe conta uma história. No episódio de hoje, vamos conhecer um dos fundadores da paleontologia, um homem que aprendeu a ler o passado nas pedras. Georges Cuvier, ele foi um naturalista. Esse termo naturalista se refere a indivíduos que no passado transitavam em várias áreas do conhecimento. Paleontologia, geologia, zoologia, e Cuvier foi um desses, um polímata. Ele estava sempre estudando e analisando outros pesquisadores, outros também estudiosos, ainda não tanto da paleontologia, porque ele é um dos grandes pais dentro da paleontologia. Ele era filho de um luterano, de um soldado luterano. Era alguém que conhecia as escrituras e que desejava encaixar o que ele estava entendendo e aprendendo sobre o mundo com as escrituras. Então, ele foi alguém que buscou fazer esse trabalho e que buscou, de forma muito sincera, até andar junto com a sua fé e com a ciência que ele estava entendendo, iniciando os entendimentos e os estudos naquele momento. As contribuições maiores de Cuvier foram no campo da anatomia comparada. Ele também contribuiu bastante para a paleontologia, ele tinha uma visão catastrofista. E Cuvier, seu interesse por zoologia levou ele a comparar, inclusive, a anatomia dos seres vivos com o dos fósseis. E com isso ele estabeleceu a paleontologia como uma área mais específica de pesquisa. Então ele contribuiu para várias áreas do conhecimento. Hoje sabemos que espécies podem ser extintas e desaparecerem. Mas no tempo de Cuvier, isso simplesmente não fazia parte da forma de pensar a natureza. Ao estudar fósseis encontrados nas camadas da Terra e compará-los com animais vivos, ele percebeu que aqueles ossos não pertenciam a nenhuma espécie conhecida. Se tratava de animais extintos, e extintos por catástrofes. Na época do Cuvier, havia uma ideia de que aquele fóssil que você encontrava daquele animal que havia morrido, ele morreu simplesmente porque, enfim, a vida dele chegou ao fim e ele foi fossilizado, né? Acreditava-se que esses animais, eles ainda existiam e que eles estavam escondidos em algum lugar aqui no nosso planeta. Ninguém havia achado ainda, mas ele estava ali. Então, se de repente você fizesse uma excursão, né, uma viagem para as savanas ou para as florestas ali do Congo da África, no Brasil, nas Filipinas, enfim, você poderia encontrar esse animal. Só que o Cuvier, ele não entendia dessa forma. O que o Cuvier entendia é que era o seguinte: esse animal morreu porque aconteceu uma catástrofe. Então não é que ele existe ainda, ele não existe mais. Então essa questão da extinção em massa foi muito importante, foi uma contribuição muito importante do Cuvier, porque na época não se acreditava nisso.
A partir daí, obviamente com o desenvolvimento de metodologias e conhecimento na geologia e paleontologia, essa ideia de catástrofe ela foi se desenvolvendo e ela foi sendo estudada. Cuvier, ele acreditava em extinções. Ele foi uma das primeiras pessoas que trouxe a ideia de que espécies se extinguem. Então, ele via esses fósseis e ele buscava algumas respostas, porque, novamente, o contexto de ciência daquela época era um contexto não tão sistematizado e organizado e com a quantidade de entendimento e compreensão que aconteceu no século seguinte, por exemplo. Então, ele tinha uma visão de que ele via aqueles fósseis, a ciência perguntava o que é isso, né? As pessoas perguntavam o que é isso, eram perguntas básicas que estavam acontecendo ali naquele contexto científico do século XVIII, do século XIX, e eles estavam tentando entender o que eram aqueles animais. E o que o Cuvier fez foi entender que aqueles animais tinham sido extintos por causa de catástrofes. Ele é muito conhecido na área de geologia como catastrofista. A gente também precisa ser honesto no sentido de que o Cuvier ele não acreditava em uma única catástrofe, né? Ele entendia que houve, na verdade, uma série de catástrofes, né? Justamente pela forma como ele encontrava esses animais. Ele acreditava num dilúvio? Sim. Em alguns textos que ele escreveu, ele deixava isso claro, que o dilúvio poderia ter acontecido, mas para ele não foi a única, né? E atualmente, quando a gente olha no registro fóssil e na geologia também, lógico que para nós criacionistas, o dilúvio talvez tenha sido a grande catástrofe, né? Assim como o Dr. Naor escreveu no livro dele, etc, né? Mas houve outros episódios de catástrofes, né? Talvez catástrofes locais. Por exemplo, o período da glaciação foi uma catástrofe, né? O clima estava todo descontrolado depois do dilúvio, houve nevascas em alguns lugares, capturou uma grande quantidade de animais, morreram congelados e hoje a gente acha os mamutes lanudos na Sibéria, tigre-dente de sabre, lobo, congelados, né? Essa questão da extinção foi uma contribuição importantíssima do Cuvier para a ciência. Cuvier foi um dos primeiros a ouvir as histórias escondidas nos ossos. Para ele, o corpo não era um conjunto de partes soltas. Cada estrutura dependia das outras para funcionar. A forma dos dentes indicava um tipo de alimentação, a mandíbula revelava a musculatura, o esqueleto inteiro contava a história de um animal. Comparando ossos modernos com fósseis, Cuvier conseguiu reconstruir criaturas que ninguém jamais tinha visto, como se cada fragmento fosse uma pista deixada pelo tempo. Assim nasceu, aqui na França, a anatomia comparada. A anatomia comparada também é interessante a gente diferenciar na época do Cuvier e hoje. Na época do Cuvier, ele organizou num conjunto do método que ele chamou, né, de leis da anatomia comparada, porque ele usava a anatomia dos animais que existem hoje para tentar entender como eram os animais, como eram os fósseis que ele encontrava. Anatomia, quando a gente olha para o termo anatomia, ana, né, separar partes, eu vou separar em partes. Então, para entender um organismo, eu vou separar ele em partes e analisar essas partes de forma detalhada. A anatomia se refere a esse estudo morfológico sem a utilização de equipamentos mais específicos que eu consiga, a olho nu, diferenciar algumas estruturas. Quando eu falo de anatomia comparada, eu estou falando de comparar estruturas de diferentes seres, e daí, pela relação entre morfologia, entre eles, eu posso inferir funções. Então, se eu tenho uma estrutura em um organismo que tem uma função específica, se eu encontrar outra estrutura similar em outro organismo, eu vou inferir que ela tem uma função similar. Eu também posso inferir, por exemplo, alterações de função, defeitos de função, baseados nessas variações morfológicas que eu vejo. E Cuvier, ele defendeu uma análise anatômica comparada que ia além de uma análise externa. Então, ele analisava os órgãos, as estruturas internas, ele era muito minucioso nos estudos dele. Então, esse estudo comparado contribuiu muito para categorizar
várias estruturas no corpo dos animais, para essa comparação. E também, através dessa comparação, essa anatomia comparada, eu consigo inferir possíveis relações de parentesco. Georges Cuvier, ele trabalhou com anatomia comparada. Ele trabalhou como os trabalhos iniciais da paleontologia. E ele é conhecido como um dos pais dentro da paleontologia. Então, a anatomia comparada, ela está estudando órgãos, tecidos, estruturas. Ela está percebendo o que é igual, o que é diferente, qual a relação que existe entre ela e tentando entender a partir disso um pouquinho também sobre como o corpo funciona. Só que quando a gente olha para a biologia de hoje, a anatomia comparada ela tem outros propósitos. Então, na biologia atual, você usa a anatomia comparada para estabelecer um relacionamento filogenético, ou seja, para você estabelecer o quanto esses seres vivos são parentes ou não, ou o quanto eles compartilham um passado evolutivo ou um ancestral, né? Então, você tem estruturas que são homólogas e análogas. São estruturas que são parecidas, desempenham a mesma função, mas em organismos diferentes, né? Um exemplo de estrutura homóloga, que é a nadadeira da baleia e o nosso braço. Então, somos todos mamíferos e a gente tem estruturas homólogas para movimentação, só que a baleia vive na água para nadar e a gente usa o braço, né, para pegar coisas, enfim. Então, hoje, esse raciocínio ele é usado em uma perspectiva diferente daquela que Cuvier usou. Então, o que aconteceu foi uma ressignificação do método do Cuvier, foi dado, né, um outro significado, um outro propósito, porque hoje a biologia ela é construída nas bases da teoria evolutiva. Então, se esse método era usado pelo Cuvier, que era, se a gente pudesse usar esse termo, um criacionista, né? Ele acreditava de uma forma um pouco diferente do que a gente acredita hoje, mas ele acreditava justamente que havia um criador que havia projetado esses seres vivos. Então, se esse método era usado por esse criacionista, hoje ele foi ressignificado para a teoria evolutiva, justamente para estabelecer a ideia de que, se esses organismos têm coisas similares, eles compartilham um ancestral. E a anatomia e a forma como eles funcionam vai mostrar esse grau de parentesco entre eles. Na Europa desse período, novas ideias estavam surgindo. Alguns defendiam a transformação das espécies e filósofos debatiam a origem da vida sem referência ao Criador. Cuvier não aceitava essas interpretações porque a anatomia mostrava limites claros. Para ele, um corpo não podia ser transformado em outro sem perder sua própria funcionalidade. Ele não deixou livros devocionais famosos como Pascal, nem sistemas filosóficos como Descartes, mas deixou algo profundamente teológico em seu método. Cuvier viveu num período cheio de mudanças políticas, mudanças culturais, científicas. Então, na França, na transição entre o século XVIII e XIX, nós estamos passando por um momento cheio de mudanças, né? Então, nós temos a Revolução Francesa, nós temos depois o retorno de Napoleão, nós temos todo um contexto cheio de ideias, onde uma metodologia mais baseada num mecanicismo sendo atuado, numa reprodutibilidade dos procedimentos experimentais. Então, eu tenho um início também, uma sistematização que vai começar, e Cuvier contribuiu para isso, da ciência, no sentido de um experimentalismo, ao invés de uma mera observação. Então, nós temos todo esse cenário aliado também com um crescente interesse pela pesquisa. Nessa época, por exemplo, a gente vê vários centros, museus da Europa buscando aumentar suas coleções, buscando amostras em vários lugares do mundo para aumentar as coleções. Então, várias expedições eram realizadas. Então, havia um interesse crescente em entender e classificar a vida nas diversas formas. E é até interessante, né? Porque se a gente vê hoje
os pressupostos do design inteligente, tem um pilar que é a complexidade redutível. É aquela ideia de que os sistemas biológicos, eles também são formados por várias partes e essas partes trabalham para um todo. E se uma dessas partes faltar, esse sistema perde a sua utilidade. E é interessante porque a gente vê esse pilar da complexidade redutível é uma espécie de eco daquilo que o Cuvier acreditava. Porque, infelizmente, o Cuvier ele era fixista, né? Ele entendia que os seres vivos eles foram criados, mas eles tinham as suas formas fixas. Eles não poderiam mudar, né? E aí ele entendia que esses sistemas, ou que a anatomia, as estruturas desses animais, também funcionavam como um todo. E também entendia que se você tirasse alguma parte, aquele sistema deixaria de funcionar, né? E, obviamente, quando a gente olha, né, as perspectivas evolutivas da época, especialmente com o Lamarck, isso vai diametralmente em oposição ao que o Lamarck defendia, porque o Lamarck ele tinha essas ideias transformistas, né? A gente lembra do ensino médio naquela história do pescoço da girafa, como é que Lamarck explica o pescoço grande, as girafas com o pescoço grande de hoje, né? O Lamarck, ele explica que as espécies mudaram em resposta ao ambiente. Isso deveria ser observado, o Cuvier pensava, no registro fóssil, né? E que é uma ideia que a gente entende hoje também. Hoje, o criacionismo não sustenta o fixismo, a ideia de que as espécies são totalmente imutáveis. Isso porque a própria observação da natureza mostra que os seres vivos se adaptam, variam e podem até originar novas espécies ao longo do tempo. Essas mudanças são entendidas como parte de um potencial já presente nos organismos, dentro de certos limites. Cuvier, no entanto, por acreditar que os organismos funcionam como um todo integrado e que mudanças significativas comprometem esse equilíbrio, foi um forte opositor das ideias de transformismo de Lamarck. Ao estudar o registro fóssil, Cuvier não observava transformações graduais entre espécies, como defendido pelo evolucionismo. Para ele, se a transformação fosse real, deveria aparecer nos fósseis. O que ele fazia? Ele pegava os animais que nós temos hoje, e tem um exemplo bem famoso que é o do Ibis, que eram múmias de animais do Egito. Então, ele comparava os animais de hoje com os animais dessas múmias do Egito de milhares de anos atrás, e ele não via essa gradação, né? Ele via que ou não havia mudanças, ou eram mudanças drásticas, né? Ele via isso com os mamutes e os elefantes atuais também. Então, ele trabalhou bastante com os fósseis de mamíferos, como o dos mamutes. Então, ele analisava o crânio do mamute e o crânio de um elefante e ele via que eram espécies diferentes. E ele não via essa gradação que o Lamarck sustentava. E é interessante porque isso não era resultado de uma convicção do Cuvier apenas de que ele acreditava que nós havíamos sido criados, ou os animais haviam sido criados, ou as espécies eram fixas, mas porque ele não via isso na evidência. Então, se eu não estou vendo isso no registro fóssil, então não aconteceu. E é muito interessante porque a gente faz o mesmo questionamento à teoria da evolução em relação ao registro fóssil. Quando a gente para olhar o registro fóssil, a gente vê muitos períodos de estase. Então, passam várias camadas no registro fóssil, camadas de rochas, em que você encontra fósseis da mesma espécie, mas basicamente não tem diferença nenhuma. Por exemplo, o Tiranossauro Rex. Ele fica por milhões de anos no registro fóssil em estase, ou seja, a forma básica dele permanece mais ou menos a mesma. Isso acontece com outros fósseis. Um exemplo muito interessante também é do selacanto, é um peixe que ele vive em águas profundas. Até algumas décadas atrás, acreditava-se que ele havia sido extinto. Só que aí, pescadores ali no litoral da África pescaram esse peixe e falaram, peraí, não tinha sido extinto? E aí chamam ele de fóssil vivo. Por quê? Você pega o fóssil do selacanto e vê aí o espécime hoje, você fala, é a mesma coisa. Não aconteceu nenhuma mudança em milhões de anos.
E é muito interessante que esse fenômeno da estase, ele acontece com muitos seres vivos, acontecem com animais, acontecem com répteis, com aves, com mamíferos, acontece com as plantas, com as angiospermas. Além disso, tem toda a questão do surgimento abrupto dos seres vivos no registro fóssil, né? Essas conclusões de Cuvier, contrariando as ideias de Lamarck, não decorriam de um desconhecimento ou de uma análise superficial. Pelo contrário, ao analisar a intrincada relação entre as partes anatômicas, através da anatomia comparada, ver estruturas, como elas funcionavam, e ver como as partes eram coordenadas no organismo, ele percebeu que aquilo não podia ter surgido etapa por etapa. Então existia uma estrutura que, de certa forma, não poderia se alterar, porque senão o organismo deixaria de ser funcional. Então é muito interessante essa questão que o Cuvier fazia essa afirmação com base nos dados empíricos. E como ele tinha uma argumentação, né, muito contundente, e ele era uma pessoa muito influente na sua época. Ele era uma pessoa que tinha um certo envolvimento político, ele trabalhou no Museu de História Natural da França, lá em Paris, na Academia Nacional de Ciências, enfim. Ele era muito respeitado. Ele se correspondia muito com pesquisadores da Europa e do mundo inteiro para tentar trocar, porque às vezes ele achava um fóssil aqui que estava meio incompleto, mas o pesquisador da Espanha tinha ele completo. E ele pedia os desenhos, deixa eu ver esse desenho, né? Porque era a única forma de divulgação, não tinha foto. E aí ele comparava. Então, assim, ele foi criando uma rede de relacionamentos que fez com que ele, de fato, ficasse muito influente e importante na sua época. E, consequentemente, essas ideias contrárias à teoria da evolução permaneceram, alguns autores dizem, que por uma geração depois da morte dele. E é por isso que isso acabou criando uma certa resistência à entrada da teoria da evolução, ou melhor, à aceitação da teoria da evolução. Porque em 1859, Darwin publica A Origem das Espécies. Cuvier morreu em 1832. Só que quando essas ideias elas começaram a ser, ou houve tentativas de inserir essas ideias na França, encontraram resistência justamente por causa dessa influência póstuma do Cuvier. E isso levou muito tempo para que as ideias do Darwin, de fato, fossem aceitas, porque muito do que Cuvier dizia também estava embasado nessa questão da fixidez das espécies, né? E aí, de fato, os cientistas da época foram observando que as espécies passam por modificações. Então, não tem como a gente dizer também que era tudo perfeito. Mas, de fato, ele era um cientista muito meticuloso. Ele estudava, ele se dedicava, ele desenhava muito bem. Ele ia para todos os lugares da França para encontrar lugares para fazer as escavações, né? Então, era uma pessoa justamente muito respeitável por causa do trabalho que ele desempenhava. É interessante observar como, ao longo do tempo, a filosofia da natureza foi abrindo novos caminhos por diferentes áreas da ciência. Cada descoberta despertava novas perguntas e cada resposta se transformava no ponto de partida para uma nova busca. No próximo episódio, vamos descobrir como Michael Faraday, na física, procurou responder à sua maneira a mesma pergunta que movia Cuvier: como o Criador organizou o mundo.